Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a lição de hoje traz como título o dízimo de Melquisedeque. Porém, antes de avançarmos, convido você a orar nesse momento. Falemos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Bom, Gênesis 14, versos 18 a 24, narra um episódio que ocorre logo após Abrão voltar vitorioso da guerra, trazendo os resgatados, inclusive o seu sobrinho Ló. E é interessante que um outro personagem surge de forma misteriosa na narrativa, Melquisedeque. O verso 18 diz que ele era rei de Salém. E é interessante que Salém é o antigo nome para Jerusalém, exatamente isso, e significa paz. Nada melhor do que uma mensagem de paz após um episódio de guerra, não é verdade? O texto diz ainda no versículo 18, que além de ser rei, ele era sacerdote, e sacerdote do Deus Altíssimo. É a primeira vez que nós encontramos na Bíblia a menção ao termo sacerdote. Exatamente. Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Posteriormente surgiria ali o sacerdócio levítico, mas nós vemos ali dentro da estrutura da nação de Israel a figura do rei e a figura do sacerdote eram distintos. A função de rei era uma e a função de sacerdote era outra. Nós não vemos, dentro do contexto de Israel, alguém que fosse rei e sacerdote ao mesmo tempo. Aqui nós encontramos, um sacerdote e rei ao mesmo tempo. E nós vamos ver lá em Hebreus que, na realidade, Melquisedeque, ele se torna uma figura do sacerdócio de Cristo, onde nós vemos Cristo como rei e sacerdote. Exatamente isso, Vemos que Cristo, ele não é um sacerdócio, o sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio segundo a linhagem levítica, mas segundo o modelo ali de Melquisedeque, rei e sacerdote. Nós vamos encontrar outros textos, por exemplo, em Salmos, nós encontramos em Salmo 110, Salmos 104, 110, verso 4, mostrando, na realidade, esse modelo de sacerdócio, de Melquisedeque, apontando para o Messias, apontando para Cristo. Também chama a sua atenção no nome, Melquisedeque, que traz ali um termo, Tsedek, o componente que indica justiça. Tsedek é o termo para justiça. Esse componente, justiça, aparece no nome Melquisedeque, fazendo um contraste com os nomes, o significado dos nomes dos reis de Sodoma e Gomorra. Por exemplo, o nome do rei de Sodoma, Bera, significa no mal. E o nome do rei de Gomorra, Birsa, significa na maldade. Olha só o contraste que há entre estes reis. Aqui nós vemos realmente que esse Melquisedeque, ele era de fato um sacerdote do Deus Altíssimo, e Abrão reconhecia isso. Abrão o reconhecia como sacerdote do Deus Altíssimo. Chama sua atenção que ele era cananeu, e aqui é um fato bastante importante. Embora ele fosse cananeu, embora ele vivesse ali em Canaã, ele era um fiel servo do Senhor, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Isso mostra que Deus sempre teve os seus representantes, e Melquisedeque era um representante de Deus ali dentro daquelas nações pagãs. Deus, ele tem suas testemunhas, e muitas das vezes testemunhas que não são reconhecidas por nós, não são, ou melhor dizemos assim, nós não a conhecemos, mas elas estão aí sendo representantes de Deus em meio ao mundo lá fora. Assim era Melquisedeque. O fato é que ele leva pão e vinho, o suco de uva prensado ali para aquele momento.
E é interessante que isto está muito ligado com o ato da devolução do dízimo. Vemos que a palavra de Deus diz que Abraão ele dá o dízimo de tudo, tudo a Melquisedeque. Ele dá o dízimo de tudo. E por que Abraão ele faz isso? Por que ele dá o dízimo de tudo? Nós vamos observar aqui na palavra de Deus que quando Abraão ele começa então a falar a respeito do Deus Altíssimo, né? Ele diz no versículo 22, mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão aos céus, o Deus Altíssimo, e o que possui os céus e a terra. Abraão ele reconhece, né, o Deus Altíssimo como aquele que possui os céus e a terra. Nós vemos uma ligação com Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? O Deus que criou os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, uma ideia de totalidade, uma ideia de plenitude, uma ideia de que tudo pertence a Deus. De fato, Abraão ele tinha esse reconhecimento. Ele deu o dízimo porque ele reconhecia Deus como o seu Criador. Exatamente isso. Essa era a motivação pelo qual Abraão ele devolvia o dízimo de tudo, porque ele reconhecia Deus como dono de tudo. Olha, nós temos que entender que o dízimo ele deve ser devolvido em reconhecimento de que realmente Deus ele é o dono de todas as coisas, inclusive de nós. E é Ele que nos abençoa. E Ele não é só o dono porque Ele nos criou, mas Ele também é o dono porque Ele nos comprou, porque fomos salvos por Ele. Percebe? Assim era o motivo pelo qual Abraão ele devolvia ali o dízimo ao Senhor. E um fato interessante é que no seu ato de devolver o dízimo, Abraão estava reconhecendo que a vitória alcançada, o próprio texto diz que foi Deus que entregou os inimigos em suas mãos, né? Melquisedeque reconhece isso. De fato, a vitória alcançada por Abraão ali foi um milagre. E sabe, a melhor maneira de reconhecermos os milagres em nossa vida é sendo fiéis a Deus. Devemos ser fiéis a Deus em reconhecimento a todos os milagres que Deus tem derramado sobre nossa vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.